Cristo. Há um filósofo que diz: o ser sempre será ser. Quando li essa frase, relacionei com o que Cristo ensinou. Nenhum discípulo será verdadeiro se o seu olhar, se a sua visão, se a sua ação não estiver na cristologia. E quando eu falo da cristologia, eu me refiro aos elementos que fizeram parte da caminhada, da visão e do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cristologia é, ao meu ver, o alicerce da reflexão sobre como exercer um pastorado. Cristo, como um bom líder, que era um judeu carismático, enviado de Deus e cumpridor das profecias veterotestamentárias, homem contextualizado à sua cultura e à sua época, deu-nos o exemplo, a partir da sua realidade, como sermos pessoas aprovadas por Deus e principalmente como exercemos o nosso ministério pastoral. E eu quero, com toda a liberdade, de já ter predicado aqui durante 14 anos e 4 meses, mostrar para todos nós algo que você já sabe, algo que nós pastores já sabemos, mas eu quero, a partir da visão da cristologia, buscar elementos, paradigmas para termos um pastorado bem sucedido. E quais são as dimensões do ministério pastoral segundo a cristologia? A primeira dimensão é a dimensão do pastor servo. O pastor servo. E quando eu penso no pastor servo, lembro que Cristo humilhou-se até a morte de cruz, tomando a forma de servo. O ministério pastoral deve, em primeiro lugar, levar em conta o caráter de servo. O pastor deve entregar-se a Deus, confiando a Ele toda a sua expectativa com respeito à sua vida. Segurança, preocupação, ansiedade, bens materiais, números, ibope, tudo isso deve ser deixado na cruz do Calvário. Para o pastor, deve ficar claro que ele foi chamado para servir, e o serviço deve ser em prol dos outros, em prol dos outros. O ministério pastoral não deve buscar os seus próprios interesses, antes deve ser voluntário, de bom ânimo, cordial, sem dominação. Ao servir a igreja e a sociedade, o pastor estará servindo a Deus, cumprindo a sua missão no reino de Deus. E o serviço pastoral requererá muitas vezes sofrimentos. Se por um lado Cristo sofreu pelos nossos pecados, nada precisa ser acrescido. Por outro lado, o ministério pastoral deve ser feito com muitas lágrimas, e elas podem ser em detrimento da vida miserável em que o nosso povo tem levado. Também pode ser em razão de esquemas humanos que oprimem, sobretudo, os cristãos. O ministério pastoral, à luz de Cristo, tem que inverter os valores. Tem que inverter os valores. Se no mundo o importante é acumular, para o ministério pastoral, o valor está
enriquecer aos outros. A igreja, meus irmãos, não deve ser servida, antes servir. E talvez você esteja perguntando, e eu, como é que podemos fazer isso? E eu falo com autoridade, porque durante esses 14 anos eu fiz isso. Falo com autoridade, porque eu fiz isso. Como? O que pode ser feito? Como podemos servir? Há muitas formas. O ministério pastoral deve procurar educar em serviço à comunidade em que está inserida, através de escola, de creches, orfanatos, ajuda escolar, curso para analfabeto, iniciação musical, politização, conscientização, com respeito às necessidades básicas de higiene, de nutrição e emprego. O ministério pastoral pode alargar a visão das pessoas com respeito à vida. A igreja, através do ministério pastoral, vai em busca das necessidades dos outros. No ministério pastoral, a presteza em serviço, a abdicação, a prontidão, o socorro, a compaixão devem ser marcas distintivas de um ministério pastoral. Segundo aspecto de ser um pastor segundo a cristologia é ser um pastor profeta. Ser um pastor profeta. Como Cristo, o pastor profeta deve pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Me desculpe, os grandes best-sellers de Augusto Cury e de outros grandes escritores que escrevem sobre autoajuda, me perdoem os colegas que leem isso e, em vez de ensinar a Bíblia, estão compartilhando essas ideias no meio da igreja. Isso é errado! Está errado! Isso está errado! Ele, Cristo, não ficou preso ao lugar sagrado para pregar, a sinagoga e o templo. Esses eram os lugares prediletos e corriqueiros da mensagem profética de Jesus. Aonde deve ser feito o anúncio profético nos dias de hoje? Aonde deve ser feito? Se não, pastor Edilson, nas ruas, nas praças, nos colégios, nos bancos, ou seja, em todo lugar, inclusive na igreja, mas não só na igreja. Cristo, através do seu ministério profético, teve atitudes memoráveis. Da mesma forma, o pastor deve saber exortar, advertir, consolar e aconselhar. Como Cristo reuniu o povo disperso e abandonado, o pastor tem que ir em busca dos pecadores e dar a eles oportunidades reais de se incorporarem integralmente na família de Deus. É preciso pensar em pessoas, pastor Deus, que são excluídas da sociedade. É preciso pensar. E quem são elas? São os pobres, pecadores públicos, prostitutas, homossexuais, viciados, aidéticos e outros. É através de Cristo, o pastor deve crer em Deus, que possa curar enfermidades ao mesmo tempo em que deve, devido aos recursos que possuímos hoje em dia, encaminhar caso a caso a especialistas das ciências médicas. Infelizmente, tem colega que quer ser médico. Não é a tua área. Se não é a tua área,
e tu conheces um especialista, encaminha, porque não é o teu papel. Deve também saber exorcizar os demônios que no âmbito pessoal, quer também na sociedade. Terceiro aspecto de uma